Aleluia. Boa noite, família. Você pode sentar. Estávamos cantando há pouco. Estou firmado na rocha, nada me abalará. E eu queria que a gente pudesse conversar nessa noite um pouco sobre isso. Se você puder abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 7. Mateus capítulo 7, no versículo 21. Para a gente entrar no que Cristo está falando aqui, Ele está encerrando o Sermão do Monte. É uma das mensagens poderosas da Bíblia, que Ele acaba dando basicamente a conduta de um discípulo dele. Ele acaba chamando os seus ouvintes a entender como um discípulo, como um participante do reino, ele deve se mover. Então é um texto bem conhecido, que a gente sabe as bem-aventuranças, quem for manso, humilde, pobre de espírito, é algo que é muito familiar. E no final, ele conclui o seu discurso chamando os seus ouvintes agora à prática. Você imagina o próprio Cristo, ele está ensinando, a palavra dele é poderosa por si só. Ele poderia ter feito todo o discurso e de alguma forma aquilo entrar no coração das pessoas e as pessoas saírem dali já praticantes daquilo que ele estava falando, porque ele é o Cristo, ele é a palavra, ele é o verbo, João fala. Mas ainda assim, no final do seu discurso, ele chama os seus ouvintes e pronto, agora eu falei tudo isso, mas existem duas opções agora, para quem está me ouvindo. E ele fala dos construtores, é uma passagem bem conhecida, mas eu queria ler um pouco antes sobre quem entra no reino dos céus. A partir do versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, não profetizamos em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Hoje nós aprendemos muito sobre a Bíblia, mas de certa forma ficamos anestesiados com tudo que ouvimos, como alguém que já está satisfeito com tanta informação. E a nossa geração, sem dúvida, tem sido a geração que mais tem tido acesso à informação. Se você abrir o YouTube, por tema de pregação, você acha, eu estou triste, eu estou desesperado, eu estou endividado, eu estou... Se experimentar fazer isso, você vai achar lá. Eu estou para fazer Enem. Bota lá, pregação para quem vai fazer Enem. Você certamente vai achar alguma pregação. A gente tem tido acesso a muita informação. Só que isso de alguma forma tem trazido no nosso coração um lugar de conformismo a eu sei. Eu sei. Tudo que a gente vai falar, eu sei. Existem coisas básicas na vida da gente que a gente vai conversar no dia a dia e todo mundo sabe. Por exemplo, questões de uma alimentação, uma vida saudável. Se a gente falar sobre todo mundo deve fazer 3 vezes na semana um exercício de 30 a 40 minutos, reduzir doce e ingerir bastante água, para ter uma qualidade de vida melhor, para o corpo ficar menos inflamado e tal, e um início de mudança de hábito. Todo mundo sabe, mas quem faz? Se a gente conversar, dificilmente alguém vai dizer, sério que reduzir doce faz bem? Sério que exercício faz bem? Dificilmente alguém vai dizer isso, vai dizer, verdade. Não, exercício faz muito bem. O quê? Aqueles intervalados, HIIT, de intensivo, carreira, bicicleta, musculação, crossfit. A gente sabe muito da teoria, mas quem está praticando o exercício?
Jesus, ele olha para os seus ouvintes e tá bom, estou falando aqui, entra no teu quarto, busca o Pai em secreto, antes de trazer a oferta, perdoa o teu irmão, se reconcilia, e ele vai dando todo um ensinamento, e chega no final e agora está com vocês. Houve um ensinamento de Cristo durante 3 capítulos em Mateus, mas no final ele chama os ouvintes à responsabilidade. Existem 2 construtores, um ouviu as minhas palavras e construiu a casa sobre a rocha, o outro construiu a casa sobre a areia, mas os 2 construíram algo. Às vezes a nossa preocupação de construir algo para o Senhor, em nome do Senhor, nos faz ter pressa e construir algo que é visível para os homens. E aí onde o nosso coração começa a ser roubado, porque fundamento não é atraente. Ninguém chega num prédio, de vez em quando eu estou conversando sobre isso, eu pergunto, ninguém chega num prédio, vê um apartamento lindo e fala, eu queria conhecer os fundamentos desse prédio. Não, ninguém vai fazer isso, né? É impossível, o pessoal de engenharia aí deve estar me xingando. Ninguém vai falar, não, vem aqui, tantos metros, né, para dentro, era um mangue, a gente conseguiu fazer um aterramento aqui, fez uma coisa sólida e tal. A gente vai pela aparência, a gente vai por aquilo que a gente está vendo, é espelhado, é alto, é ventilado e tal. Quero nem saber se é do chão para cima. A gente não quer saber porque o tempo está bom, mas na hora da tempestade a gente vai procurar um lugar que tenha fundamento. Só que a gente não tem, a gente fica acostumado em sentar, ouvir. Eu sou cristão desde pequeno. E acaba que o nosso coração ele se acomoda com a questão de todo domingo eu estou participando da igreja, todo domingo eu estou sentado, eu estou ouvindo, e aquilo de alguma forma vai amortecendo o meu pecado, a minha consciência, vai alisando o meu ego, e fui para a igreja, ouvi a palavra, foi uma bênção, foi poderoso, mas o que a última palavra que você ouviu mudou a sua vida, mudou a minha vida? E ficamos de conhecimento em conhecimento. Agora eu aprendi, fiz um curso sobre Apocalipse, e sei que os 7 cavaleiros vêm e tal, Jesus vai vir depois que acontecer isso tal. Tá bom, mas o que isso mudou a tua vida? O que saber que Cristo está voltando tem mudado a nossa vida? O que o conhecimento que nós temos tido da Bíblia, da palavra do Senhor tem mudado a nossa vida? Foi isso que Jesus quis dizer quando ele falou, vocês ouviram as minhas palavras, mas a partir daqui, vocês têm 2 opções. É como um médico que chega para você e você está com um sério problema no coração, precisa entrar num exercício, dieta e tal, mas o médico ele não vai poder fazer isso por você. Aí eu te pergunto, você sai de lá ciente do seu problema e ciente da solução. Se você não tomar nenhuma atitude, o que vai acontecer? Morreu. Não tem mistério, porque ninguém vai poder fazer por você. Muita gente está frequentando a igreja e está morrendo, porque sabe o problema, conhece a solução, mas não está fazendo nada. Pessoas vêm anos dentro da igreja e minha vida não muda, eu não vejo o Senhor fazer nada. Tá, e qual foi a mudança que você teve na sua vida? Qual foi a mudança? Qual foi a resposta que você teve à palavra que foi ensinada? E aí o primeiro tópico que eu queria abordar é: a prática é a única resposta adequada à palavra de Deus. Não existe outra resposta. Não adianta você estar diante de alguém que está ensinando a Bíblia, ou você ler um livro e marcar com, eu ia dizer corretivo, é marca-texto. Você colocar lá um marca-texto todo colorido, todo rabiscado, parece mais um gibi o livro, e puxa a seta para cá e risca a Bíblia também, sabe, daquele jeito. Mas se não estiver praticando, meu amigo, você não vai apresentar a Bíblia no dia de julgamento, não. Senhor, está aqui, eu sabia. Mas Jesus vai dizer: aparta-te de mim, vós que praticam o mal. Por que praticam o mal? Porque não estava praticando o que ele ensinou. E a gente tem a responsabilidade, nós temos a responsabilidade de responder de forma prática. A gente está na igreja ouvindo o pastor todo domingo ensinando a Bíblia, e a gente recebe aquela palavra, sabe, e desce ao coração, eu não tenho dúvida disso. E na hora você faz: uau, amém, que palavra! Mas quando vai saindo daqui, vai se esfriando, como a parábola da semente. A gente entra de novo naquele modo vida, entra na rotina, e a palavra vai esfriando no coração. Ela não se tornou prática, ela não achou um lugar para frutificar, e de novo a nossa vida continua do mesmo jeito. Vamos falar de algumas verdades aqui.
E eu acho pouco provável que você diga: eu não sabia disso. Mas a gente precisa sair desse lugar. Estamos no início do ano, e naturalmente no início do ano, se bem que fevereiro já, mas estamos começando um novo ano e fazemos metas e queremos, sabe, aquele projeto do fitness ficou em 2024 parado, aquele projeto de quitar dívidas ficou lá também, o projeto de juntar dinheiro para uma viagem, enfim, tanta coisa que a gente começa o ano se planejando, mas se não agirmos de forma diferente do que foi o ano passado, a gente vai viver a mesma coisa. Jesus, ele estava dizendo isso. Não adianta, você vai construir algo. Tá bom, você vai construir algo aparente. As casas eram próximas, as casas eram aparentemente bonitas, elas eram iguais, mas existe um fator que diferenciou as casas, e não foi o dia bom, foi o dia mau. O que nos rouba muitas vezes é olhar para a nossa vida no dia bom e achar: caramba, que cristão eu sou. Quando tudo está funcionando, quando tudo está dando certo, quando tudo está dentro dos meus planos, sabe? Quando Deus resolveu fazer os meus planos, a gente, não, nossa, que cristão eu sou. Mas quando vem o dia mau, a casa sem fundamento, ela cai. Em Lucas 6, Lucas ele fala dessa mesma passagem, mas ele acrescenta algo na informação de Cristo, na maneira como ele fala disso. No versículo 48 ele fala: este é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam abalar, porque tem sido construída. Sabe qual é o problema? O nosso problema é que construir fundamento exige disciplina. Ser ouvinte da palavra, ser passivo e assistir um culto, que já é errado. Culto se faz, não se assiste. A gente não vem para a igreja assistir um culto. Não está acontecendo um culto aqui em cima e a gente aqui embaixo, a gente assiste um culto. A gente vem cultuar. Então todo mundo vem fazer o seu culto. Mas a gente já vem com aquela cabeça de Domingão do Faustão: vou sentar e vou assistir o que os outros vão fazer aqui. E é um lugar confortável. É um lugar bom para na segunda-feira dizer: já fui para a igreja ontem, lavei a alma. Eu já escutei tanto isso. Fui para o culto, fui para a missa, fui para qualquer lugar, lavei a alma. É um lugar confortável. Por quê? Porque eu ouço. Para ouvir, eu não estou fazendo esforço nenhum. Estou aqui sentado, estou ouvindo. Todo domingo um pregador trazer a palavra aqui. Estou ouvindo e saio daqui do mesmo jeito. Agora, vá colocar em prática, exige disciplina. Vá cavar um buraco lá para fazer um fundamento. Não é fácil não, eu não entendo muito não, mas pelo que normalmente se comenta, você vai cavar até achar um solo firme. E aí veja qual é o engano. Nessa passagem aqui, Jesus está falando para um povo que conhece a região, e eles sabem que no verão as margens perto do rio são firmes. Então você pode aparentemente olhar num clima bom: isso aqui está firme, isso aqui é um fundamento bom, vou construir a casa aqui. Mas quando vem o período de inverno, aquela região ela alaga. Por isso que Cristo fala sobre a construção da casa, porque na areia fofa é difícil você construir uma casa, mas num barro seco, numa coisa que aparentemente está firme, você consegue construir algo. O problema é quando vem o dia mau, que naturalmente é quando o crente ele vai abandonar Cristo, ele vai negar o nome do Senhor. Naturalmente é quando o nosso coração começa a duvidar do poder de Deus. Não é quando Deus está abençoando a gente que a gente fala: rapaz, mas isso será que foi Deus mesmo? Não, a gente fala: glória a Deus, Deus fez, e sabe, Deus é poderoso. Mas quando vem o dia mau, quando vem a dificuldade, começamos a pensar: será que Deus está vendo? Será que Deus pode resolver? Ou é melhor que eu faça alguma coisa? E a gente começa a colocar a nossa fé em xeque. Por quê? Porque o nosso fundamento não foi construído sobre a rocha. A gente pode até pensar: estou lançando o fundamento da minha casa sobre o quê? Sobre o nome da minha família, sobre o quanto eu tenho no banco, sobre meus diplomas, sobre minha vida profissional, sobre sei lá o que você possa imaginar que traz segurança ao ser humano. Mas Deus é um Deus tão ciumento que na hora que Ele quer o coração de alguém, Ele sabe como tirar tudo isso. Por mais sólido que pareça o fundamento, ele é enganoso. Se não for Cristo, ele é enganoso.
Por mais firme que pareça, não, mas a minha família vem se movendo há anos, há décadas assim, tem dado certo. Não precisamos de Cristo. Se chegar o dia mau e não tiver o fundamento nele, a casa cai. Literalmente. Só que isso parece que já não mexe com o nosso coração. A necessidade de colocar a nossa vida diante do Senhor e, Senhor, som da minha vida. Me ajude a identificar onde eu tenho colocado os meus fundamentos, para que eu não saia de mais um culto, para que eu não saia de mais um domingo, eu não saia de mais uma quarta, um sábado, uma quinta, um discipulado, do mesmo jeito, dizendo, que culto poderoso, e a minha vida não muda. Que discipulado poderoso, e a minha vida não muda. O período do louvor foi incrível, e a minha vida não muda. Por quê? Porque não estamos cavando a nossa vida para achar o fundamento. Tem que ser gerado dentro da gente o incômodo. Tem que ser gerado dentro da gente o incômodo. Não é natural que um cristão ele esteja diante da palavra do Senhor e não sinta o incômodo de praticar isso aqui para viver a plenitude do que Ele prometeu. Porque nas bem-aventuranças há uma compensação por aquilo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mas se eu não for manso, eu não vou herdar a terra. Se eu não fizer nada para que o meu coração, para que a minha vida se molde aquilo que Cristo está ensinando, eu não vou desfrutar daquilo que Ele está prometendo. E a gente vai ano após ano sendo crente do IBGE, sem praticar essa verdade. E há tanta vida nesse livro para quem quer cavar. Há tanta vida nessas palavras. Há tanta vida nos ensinamentos para quem está disposto a cavar. Mas de novo a gente fica satisfeito com a informação. A gente fica satisfeito com botar no YouTube uma pregação e vai lavar prato. Não que você não possa fazer, mas cuidado para não tornar uma coisa rotineira. Você ouvir da palavra ser uma coisa qualquer. Porque existem pessoas que estão dando a vida para ler uma página da Bíblia. Existem missionários que estão em lugares de perseguição, porque pessoas sedentas querem só uma página da Bíblia. Só para a gente não cair no que é rotineiro de, não, deixa eu botar uma pregação aqui enquanto eu varro a casa. Faça isso, mas não deixe isso ser de uma forma automática. Não perca o zelo pela palavra do Senhor. Não perca o zelo em deixa eu dar atenção a essas palavras, porque eu vou colocar em prática. Se o Senhor disse antes de ofertar, eu sei que o irmão tem algo contra mim, eu vou me reconciliar. Mas veja o que Jesus disse. Ele não disse, se você tem algo contra o seu irmão. Se você sabe que o seu irmão tem algo contra você, vai lá e se reconcilie. Mas qual é a nossa atitude automática? Eu não fiz nada. Eu vou pedir perdão para quê? A gente vem ofertar aqui, né? Com um sorriso no rosto. E o nosso fundamento tem sido da areia para cima. Vamos parar hoje, para ser sincero, olhar para o nosso coração e, Senhor, o quanto eu já sei da Bíblia que eu não estou praticando. Você pode falar, mas eu não sei muito da Bíblia. Eu me converti semana passada, eu só aprendi até agora o Salmo 23, o primeiro versículo. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Experimenta viver isso de verdade. Só isso aí, não precisa, eu não estou dizendo que você vai ter que, para fazer a prática da Bíblia, entrar num curso de teologia, sabe, ser aprofundado e tal, mas faça curso de teologia, inclusive aqui a gente tem. Mas o que eu estou falando não é sobre o quanto você sabe da Bíblia, mas é o quanto a gente está praticando o que a gente já sabe. Porque se a gente parar para praticar o Salmo 23, imagine viver como alguém que não precisa de mais nada. 90% da nossa ansiedade vai ser jogada fora. O nosso coração é ansioso por coisa aqui do mundo. É ansioso pelo futuro, pelo profissional, pela família, pela constituição da família, pela compra da casa, pela promoção do trabalho. A gente vive ansioso. Mas se a gente praticar, eu estou falando só de um versículo da Bíblia. Davi, ele falou, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Se a gente, essa semana, praticar só esse versículo,
a gente já vai perceber uma mudança na nossa vida. Porque desse versículo a gente pode já lembrar de outra passagem de Cristo, quando ele fala: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e estas coisas. E ele fala de provisão para alimento, para roupa, para casa, e essas coisas serão acrescentadas. As coisas básicas da vida. O problema é que a gente sabe muito e pratica pouco, e a gente vai acumulando isso como um troféu ao longo da vida. Quanto mais tempo passa, mais a gente sabe. Quanto mais anos de cristão passam, a gente sabe, a gente vai acumulando conhecimento, acumulando conhecimento, acumulando conhecimento, sem prática. E isso não muda a vida de ninguém. Por isso que a gente vê histórias como a mulher samaritana. Ela ouviu Cristo, ela não teve tempo nem de ler a Torá, ela não teve tempo de se matricular no curso. Ela correu para a cidade e começou a anunciar o Cristo. Ela começou a anunciar o Cristo. Aquilo mudou a vida dela e ela tomou uma atitude. Mas nós aprendemos tanto da palavra para ficar sentados em nossa cadeira de uma forma confortável, achando que de alguma forma isso aqui vai descer como osmose e amanhã eu vou ser um crente melhor. A gente só vai ser um crente melhor se a gente se arrepender e começar a praticar o que a Bíblia diz. Não tem segredo, não tem mistério e não tem fórmula mágica. Para tudo tem se criado alternativas. Se você quer emagrecer, toma um remédio. Ninguém mais quer fazer a dieta, ninguém mais quer fazer exercício. Se você quer ficar forte, compra uma máquina e aí você bota no corpo, ou assentado assistindo Netflix, o negócio vai tremer aqui e você vai ficar musculoso. E a gente vai, sabe, tudo que é alternativa para facilitar a vida da gente, a gente vai. Só que existe algo que não tem atalho. Na verdade o atalho até tem, mas dá em caminho que você não vai querer chegar lá. A Bíblia não tem atalho. Ou a gente pratica para ter uma vida de verdade, ou já era. Não tem atalho para isso aqui. Não tem atalho para a mensagem de Cristo. Se você puder abrir a sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1, no versículo 22. Tiago fala, Tiago capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo. Se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. O perigo da gente ouvir a palavra e a gente ser só ouvinte é que isso é muito pior do que ser algo inútil. Não é algo só de, não, está entrando pelo ouvido e saindo pelo outro e, bom, é inútil. Tiago fala que é pior, isso é enganoso. Por quê? Porque traz uma falsa sensação de paz. Quando a gente está no nosso lugar confortável de ser ouvinte da palavra e não praticar, de ser um conhecedor da Bíblia e não praticar, Tiago fala que isso é enganoso. Enganoso por quê? Porque o coração está cheio de um conhecimento, ele está confortável num lugar de, eu sei o que a Bíblia fala, eu sei o que a Bíblia diz, eu conheço o Evangelho, e isso traz uma falsa sensação de paz. Só que quando vem o dia mau, a gente percebe que não há fundamento. E pior, quando o Senhor voltar, Ele pode dizer, afasta-te de mim, vocês que praticam o mal. E veja o que Jesus fala, a gente voltando para o texto que a gente leu, estamos falando de pessoas que profetizaram, curaram e expulsaram demônios, fizeram milagres e expulsaram demônio. A gente não está falando de novo convertido, a gente não está falando de pessoas aí fora que negam o Evangelho, a gente está falando de pessoas que se moviam pelo Evangelho e operavam de forma ativa. Mas o que Cristo fala, aparta-te de mim, porque eu não conheço vós que praticam o mal. Como é que eles podem praticar o mal se eles estavam curando, profetizando? Cristo estava falando sobre a prática dos mandamentos que ele tinha ensinado. Eu posso estar profetizando, eu posso estar curando e eu posso estar operando milagres e não ter um coração nos mandamentos de Cristo.
Sabe o que isso faz? Isso me dá uma falsa paz, uma falsa segurança de salvação. E quantos dentro da igreja estão com essa falsa paz? Essa falsa segurança de salvação. Se Cristo voltasse hoje para colocar a nossa obra no fogo, para colocar o nosso coração no fogo, mas novamente Cristo ele não fala daquilo que estávamos fazendo como serviço, ele fala de como o nosso coração estava se movendo em relação ao mandamento. Por isso que Tiago fala, isso não é só inútil, é enganoso. O ouvir a Bíblia e ficar acomodado na cadeira, sem tomar uma atitude, sem mudar a nossa vida em resposta à palavra, isso é enganoso, porque traz falsa paz. Quando Cristo voltar, não tem segunda chance. Você pode enganar todo mundo, você pode enganar a pastores, a líderes, eu posso fingir qualquer coisa, eu posso fingir para minha esposa, eu posso fingir para vocês aqui na frente pregando, mas no dia que Cristo voltar eu não vou fingir, porque Ele vai estar sondando o meu coração, Ele vai estar sondando o quanto o meu coração estava praticando os mandamentos dele e não de serviço de igreja. Ah, Senhor, eu montava a igreja, eu ia, pregava, fazia louvor, sei lá, ação social e qualquer um outro tipo de ministério. Não é sobre serviço, é sobre relacionamento. Jesus ele falou para os discípulos dele: se vocês me amam. Jesus ele não estava num contrato de serviço com ele, de tem uma cláusula aqui que vocês precisam me servir. Jesus estava falando sobre relacionamento. Se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. É esse chamado que Cristo tem feito para a igreja dele hoje. Se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Não vão só ouvir e sair satisfeitos com a informação, mas precisa que isso mude o nosso coração, para que a gente saia do engano. Muitas vidas estão enganadas hoje. Estamos andando no engano. Estamos andando no engano porque a gente não bebe, não chama palavrão, não rouba e acha que é um crente top. Quanto da Bíblia nós estamos praticando? Quanto do que sabemos nós estamos praticando? E aí você pode estar pensando, talvez se identificando ou não, mas se tiver alguém se identificando, porque eu me identifico direto quando eu ouço isso. Realmente isso acontece comigo. Mas e aí, o que é que a gente faz? Realmente eu sou um desses que tenho muito conhecimento, tenho muita informação, tenho a Bíblia para ler em várias versões no aplicativo, no celular, mas realmente eu percebo e olho para a minha vida que eu não estou agindo de forma prática com o que Cristo estava ensinando. Nós vamos aprender agora com um cara que passou pela mesma coisa, Paulo. No capítulo 7 de Romanos, eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia. Nós vamos aprender a sair desse lugar do engano hoje, pedindo ajuda ao Espírito Santo. Não é algo que a gente faça pela força do nosso braço, não é algo que sozinho a gente consiga. Não, a partir de hoje eu vou sair daqui praticante da Bíblia. Se o Espírito Santo não te habilitar a isso, você não vai conseguir. Precisamos da ajuda dele, mas Paulo ele nos ensina como fazer. Em Romanos, no capítulo 7, é um texto bem conhecido sobre o conflito de Paulo. Se você tiver curiosidade, depois leia o capítulo 7 e o capítulo 8. É bem interessante ver como um homem tão inspirado pelo Espírito Santo, que escreveu muito do Novo Testamento, ele tinha um conflito que hoje a gente acaba tendo também, sabe, no nosso coração, mesmo que a gente não queira assumir pra gente, mas é um conflito que a gente tem, é o conflito do espírito contra a carne. E Paulo, durante todo o capítulo, ele fala sobre essa dificuldade a partir do versículo 15 de Romanos 7, sobre a luta que é. E, de novo, quando a gente fala sobre a luta entre o espírito e a atuação do pecado na vida de Paulo, a gente lembra que Paulo, ele era, antes de se tornar cristão, ele era fariseu, mas não fariseu no sentido pejorativo que a gente fala hoje. Tu é um fariseu,
né, que a gente acaba falando sem nem saber o que é, mas no sentido de ser um homem zeloso. Ele era da classe dos judeus que foi ensinado por bons mestres, então ele tinha zelo pela palavra de Deus, mas ele não tinha revelação de Cristo. Mas ele era um homem zeloso. Mas eu queria ler a partir do versículo 21, se você tiver com a sua Bíblia aberta, capítulo 7, versículo 21. Assim encontro essa lei: quando eu quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí o Paulo judeu, o Paulo cheio do conhecimento, cheio do zelo pela palavra, ele fala: eu tenho prazer na lei do Senhor, o meu homem interior, a minha mente tem prazer na lei do Senhor. E com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma que se eu parar para perguntar a cada um que está aqui me ouvindo hoje, e eu perguntar: você ama a Bíblia? Você vai dizer: sim, eu amo. Eu também vou responder: sim, eu amo. Mas quando a gente vai praticar, é aquela resistência. E não é porque a gente para e diz: não, eu não quero praticar a Bíblia, eu não acredito nisso. Pelo contrário, a gente acredita e a gente quer praticar, mas na hora de tornar isso como um fato consumado, é uma resistência, é uma dificuldade, porque a lei do pecado, a inclinação para o pecado, a fragilidade da nossa carne, ela nos rouba desse lugar. O nosso homem interior, ele se deleita na lei do Senhor. Quantas vezes a gente está angustiado e você recebe aquele versículo do aplicativo no celular, mesmo que não seja um momento de meditação, mas só ler aquela mensagem de bom dia. Às vezes a tia manda no grupo da família, né? Bom dia, flor e um versículo. Agradeça pelas tias, pelas mães, pelos pais que mandam isso. Quantas vezes a gente está angustiado e basta um versículo daquele e parece que aquilo desce como água ao sedento. E você leu, não teve nenhum momento assim de botar um louvor, um quarto secreto. Você leu isso na correria do dia, mas aquilo bateu como um refrigério, aquilo bateu como água ao sedento. Acontece com vocês ou é só comigo? Sabe por quê? O nosso homem interior, ele tem prazer na lei do Senhor. Nós temos algo que clama, algo dentro da gente clama pelo Senhor e pela sua lei, pela sua palavra, mas em nossos membros, como Paulo fala, ainda habita o pecado. Mas Paulo, ele continua, no versículo 24 ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Será que Paulo não sabia? Esse era o Paulo judeu. Aí no versículo 25, o Paulo cristão, ele responde: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo do pecado. E aí você pode estar se perguntando: e agora? Somos escravos do pecado. Dentro de mim eu quero praticar a palavra. Dentro de mim eu sei que a Bíblia tem verdades para a minha vida, mas, Ronildo, eu não consigo colocar em prática. Há algo mais forte. Quando eu quero, ser manso com alguém, eu acabo excedendo e sou bravo. Quando eu quero ajudar alguém, eu acabo sendo egoísta e não consigo. Quando eu vou doar algo a alguém, eu olho para mim e sou avarento. Eu não consigo praticar, porque há uma lei e o pecado me impede. A minha carne frágil, há um poder me dominando que não me deixa. E aí Paulo, ele responde e traz a solução para a gente. Agora, pois, no capítulo 8 de Romanos, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. E aí Paulo, ele tem um conflito no capítulo 7, por quê? Porque ele é homem como a gente, mas ele tem a revelação do que Cristo fez. É a ação de um Deus que é 3 em 1, de um Deus que é trino. O Pai entregou o Filho em pagamento pelo pecado, e por causa disso o Espírito Santo vem e quebra a ação do pecado em nós, e nos livra da lei do pecado, e nos traz a lei do Espírito. E já não andamos mais sobre o governo do pecado.
Já não andamos mais sujeitos e subjugados ao poder do pecado, mas em nós opera a lei do Espírito e da vida. Por causa disso, nós podemos romper com o nosso pecado e praticar aquilo que está escrito na Bíblia. Por causa de Cristo, da obra que Ele fez na cruz, por causa do Espírito que age em nós. E ele continua a partir do versículo 3, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E sabe qual era a exigência da lei? A morte, exatamente. A lei, quando Deus deu ao povo, ela tinha só um propósito: apontar o pecado do povo. E quanto mais o povo ele tinha o conhecimento da lei do Senhor, mas entendia a condição de miserável e de pecador que ele era. Mas havia uma exigência da lei: o salário do pecado é a morte. E quem vai pagar esse salário? Ou quem vai receber o salário? Era necessário que um homem em carne e osso recebesse esse salário. Mas não poderia ser a gente. Não poderia ser nenhum aqui. Não poderia ser o mais santo monge. Não poderia ser ninguém. Tinha que ser um homem justo, um inocente. E só houve um, que hoje está sentado no céu. Cristo Jesus. Ele veio em forma de carne. Ele pagou o nosso preço, para que a exigência da lei, que era a morte, fosse quebrada. E em nós hoje opera a lei do Espírito e da vida. Sem Cristo, a gente não pode praticar a Bíblia. Longe de Cristo, longe do Espírito Santo, de um relacionamento com Ele, não podemos praticar a Bíblia. Vamos viver andando de um lado para o outro, ou andando em círculos, sem ter uma mudança em nossa vida. Se tentarmos fazer algo longe de Cristo, longe do Espírito, não podemos. Porque longe dele, habita em nós a lei do pecado, habita em nós o governo do pecado. Mas quando estamos unidos na morte de Cristo com Ele, através da morte dele, ele pagou a exigência da lei. A dívida foi paga. E agora habita o Espírito Santo em nós. A lei da vida. E ele continua no versículo 5 de Romanos 8. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Como Cristo falou naquele dia para os seus ouvintes, de novo ele fala para a gente. Paulo ele falou do conflito que ele tinha. O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, porque o meu homem interior é amante da lei do Senhor, mas nos meus membros eu vejo a manifestação do governo do pecado. Quem vai me livrar disso? Graças a Deus por Jesus Cristo, porque agora nenhuma condenação há. E Paulo nos ensina tudo, mas ele chega no versículo 7 agora e fala: quem vive na carne é para a morte, quem vive no Espírito é para a vida e paz. Percebe que sempre parece ficar na mão da gente. Paulo ele fala do conflito e a gente se identifica. A gente também se desespera junto com Paulo. E Paulo, e aí, quem vai livrar a gente? Ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo. Mas agora, quem se inclina para a carne é morte. Sabe, ele vem e nos apresenta o problema, mas ele também nos apresenta a solução que o próprio Deus providenciou, que foi Cristo. Mas de novo ele chega, agora é com a gente. Quem se inclina para a carne é morte, mas quem vive pelo Espírito é paz e vida. O que é que a gente vai escolher nessa noite? Para que lado a gente vai se mover? Qual a decisão que a gente vai tomar nessa noite? Estamos tendo acesso novamente à palavra do Senhor.
e junto com o Espírito para que desça ao nosso coração e se transforme em vida, como uma semente que encontrou um bom solo. Mas para que isso aconteça, é necessário que a gente tome uma atitude hoje. E para a gente finalizar, se você puder abrir a sua Bíblia em 1 João. 1 João no capítulo 1, no versículo 8. Entendendo que já não há condenação mais sobre nós por causa de Cristo, se estamos ligados e submetidos a Cristo, Paulo fala em Romanos 8, já não existe nenhuma condenação. Aí você me pergunta, amém, Ronildo, eu acredito nisso, mas e agora, o que é que eu faço? 1 João, no capítulo 1, no versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, perceba o que João está falando aqui. Pecado, ele não pode ser mais algo rotineiro. Pecado, ele não pode ser algo mais que faça parte da nossa natureza, porque através de Cristo nós estamos desenvolvendo uma nova natureza que Ele nos deu. Havia sobre nós a natureza do pecado, porque veio por Adão, mas em Cristo uma nova natureza começou a ser desenvolvida. Então toda prática natural quer dizer uma prática que vem da minha natureza. Uma prática natural do peixe é natural do peixe subir em árvore, mas se a gente vê um macaco subindo numa árvore, é da natureza dele. Então o que João está falando é: filhinhos, não pequem. Vocês não têm mais essa natureza do pecado, porque a gente viu em Romanos 8, através de Cristo, a natureza do pecado ela foi vencida na cruz. E hoje, por causa de Cristo, pela misericórdia dele, uma nova natureza se desenvolve. Mas ele continua: se vocês pecarem, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelo do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. E o que hoje, diante da Bíblia, a gente pode tomar como atitude prática? Conhecer a palavra de Cristo, ela expõe o nosso pecado. Reconhecer que nós estamos pecando. Confessar e abandonar o nosso pecado, porque nós temos um advogado justo e fiel para nos perdoar o pecado e nos purificar. Quando fizermos isso, guardaremos os seus mandamentos, e nisso saberemos que temos amado e conhecido a Ele. Em João 14, 21, Jesus fala: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. E por que a gente fala tanto sobre conhecer a Cristo, sobre amá-lo? Primeiro porque é um mandamento que Ele nos deixou. Ele fala, aquele que me ama. Nós estamos falando de um Deus de relacionamento. Enquanto outras religiões criam deuses, profetas, líderes que querem distância do povo, que querem se colocar numa região intocável, nós temos um Deus puro e santo que se fez homem para habitar no meio do povo. E Ele encerra a história descendo com a Nova Jerusalém para estar no meio do povo de novo.
Ou seja, nós confiamos e acreditamos num Deus de relacionamento. Por isso que quando estamos falando sobre praticar os mandamentos, não estamos falando sobre práticas religiosas de serviço, estamos falando de obediência que demonstra o nosso amor por Ele. É muito mais do que fazer algo por Jesus ou para Jesus, é fazer algo com Ele. Não se trata de servos, Ele quer nos chamar de amigos. Nós temos um Deus que Ele ama relacionamento. O problema é que a gente se acostumou a no máximo fazer algo e querer ser justificado pelas nossas obras. A gente quer distância de Deus. Não, eu quero servi-lo, eu quero fazer algo para Ele. E a gente vai se distanciando por causa do pecado, porque onde a luz dele chega, expõe o nosso pecado. Mas não expõe o nosso pecado para condenação, expõe o nosso pecado para justificação. A luz dele está expondo o nosso pecado hoje, para que a gente se arrependa, para que a gente tenha a oportunidade de chegar diante dele, sabendo que ele é um advogado justo e fiel. Não é alguém que está sentado num trono, trincando os dentes, eu quero matar, eu quero... Ele vai vir assim, em Apocalipse, mas agora ele está como advogado. Temos a oportunidade hoje de chegar diante do Senhor, de chegar diante do trono da graça, nos arrependendo e sair daqui no mínimo de uma forma que deixa essa palavra mexer no seu coração, deixa essa palavra mexer na sua mente, que pelo menos em alguma coisa prática, o mínimo que seja, trancar alguém no trânsito, que você lembre da palavra e não vou trancar, não vou revidar, sei lá, qualquer coisa. Se alguém quer passar a perna em você no trabalho e precisar de ajuda, o seu eu antigo ia dizer, não vou, porque você quer passar a perna em mim. Mas a nova natureza fala, está precisando de quê, irmão? Sabe, a gente começa a ser um cristão de verdade, a gente começa a ser algo sincero. E quando a gente começar a viver esse evangelho da verdade, sabe o que vai acontecer? O mundo vai reconhecer que o Pai tem nos enviado. Quando começar aqui da igreja, nos amando, quando a gente começar amando uns aos outros e vivendo o evangelho da verdade, o mundo vai reconhecer que o Pai tem nos enviado. E aí vai acontecer como em Atos, acho que Atos 4, quando os discípulos foram presos e estavam lá diante do Sinédrio, e eles questionando a autoridade que eles faziam, os milagres, e eles respondendo à altura, com coragem, com intrepidez. E a conclusão que o Sinédrio chega é: esses caras eram sem estudo no sentido que ele fala, pessoas que não tiveram estudo com os fariseus, com os escribas, pessoas que não se dedicaram ao estudo da Torá. Mas eles falam, é inegável que eles tenham estado com Jesus. Eles viram a autoridade nos discípulos. Jesus já tinha partido, mas só a maneira de falar, a autoridade que tinha na prática que eles andavam, a autoridade que eles tinham no jeito de falar das verdades do reino, eles não podiam negar. Eles estavam confrontando para que os discípulos fossem silenciados, mas não podiam negar que eles tiveram um relacionamento com Cristo. Quando a gente começar a praticar a Bíblia de verdade, o mundo não pode negar que estamos andando com Cristo. Ele pode não querer ouvir a mensagem, ele pode não se arrepender, mas ele vai ter que olhar para a gente e dizer: aquela igreja verdadeiramente tem estado com Cristo. Mas é necessário que a nossa vida seja de verdade, não seja uma vida artificial, seja uma vida pautada nisso aqui. No pouco que você sabe da Bíblia hoje, se disponha em sinceridade de coração: eu quero praticar aquilo que eu já sei. Cristo mandou perdoar, eu vou me esforçar para perdoar, sabendo que é o Espírito Santo que nos ajuda. Sozinho a gente não consegue fazer isso. E para finalizar, João 17:3, na oração sacerdotal de Cristo, ele fala: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Sabe qual é o propósito da nossa vida? Conhecer a Deus. Sabe qual é a vida eterna que tanto a gente fala, que tanto a gente quer? É conhecer a Deus. Mas a gente vai conhecê-lo, vai ser amado por Ele, amado pelo Pai, à medida que a gente guardar os seus mandamentos. Aquele que ama e guarda os meus mandamentos é o que me ama. Se você puder fechar os seus olhos, eu queria orar por vocês e por mim.
E nessa noite, se alguém se identificou com a dificuldade de ouvir sempre a palavra, mas parece que aquilo não consegue se tornar prático, você pode estar sondando o seu coração agora e realmente eu ouço tanto, eu conheço tanto, mas eu não consigo colocar em prática. Parece que é algo mais forte do que eu. Toda vez que eu estou diante de uma situação que eu quero acertar, eu acabo errando. Toda vez que eu estou diante de uma situação que eu quero acertar, mas eu acabo pecando. E eu não consigo ter forças para colocar a Bíblia em prática. Eu não consigo ter forças para praticar as verdades que eu conheço. Eu queria orar pela sua vida hoje. Aí no seu lugar, se você quiser levantar a sua mão. Amém. Se você puder levantar um pouco mais alto sua mão, eu queria pedir os pastores para que pudessem estar orando pelos nossos irmãos, porque nós estamos em comunidade, então a dor do meu irmão é a minha dor, a dificuldade do meu irmão é a minha dificuldade, e nós estamos aprendendo juntos, estamos caminhando juntos. Então se você olha para a sua vida hoje e não consegue praticar, e você sente uma dificuldade em andar em santidade, em praticar aquilo que a Bíblia fala, se é pesado acertar, se é pesado tomar as decisões corretas, levante sua mão, nós queremos orar por você. Nós queremos interceder como irmãos, como família, porque nós acreditamos no poder do Espírito Santo. Nós vamos clamar a quem pode mudar as nossas vidas. Nós vamos clamar àquele que tem poder de nos livrar do domínio do pecado e nos levar à lei da vida.